Você está na Rádio Bandeirantes. Agora, Bandeirantes acontece, com Cláudio Zaidan e Ronald Gimenez. 3h05. Boa tarde para você. Acontece aqui. A análise das notícias mais importantes do dia. 3h05, Bandeirantes acontece nesta terça-feira, dia 16 de junho. Ronald Gimenez conosco, na produção e coordenação a Gabriele Guimarães. Olá, Gabriele, boa tarde. Oi, Zaidan, boa tarde para você, para o Ronald e para todos os ouvintes. O som da Bandeirantes na central técnica por conta dessa dupla de craques, o Roberto Dias e o Eric Vernizzi. E as imagens que você acompanha no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial. Você vai ver lá Ronald Gimenez, sempre brilhante no seu trabalho. Essas imagens por conta do José Alexandre Marques. Bom, Ronald, hoje foi um dia mais um, né, de operação da Polícia Federal. Houve ontem, hoje e nesta terça-feira uma ação com mandados de busca e apreensão contra o publicitário Sérgio Lima e o empresário Luiz Felipe Belmonte, que são ligados ao Aliança pelo Brasil, que é o futuro, deve ser o futuro partido de Jair Bolsonaro, né? O presidente está sem partido desde que deixou o PSL e anunciou a fundação do Aliança pelo Brasil, que ainda não tem registro formal. De todo modo, um deputado do PSL, o partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito, o Daniel Silveira, que é do Rio de Janeiro e que apoia Jair Bolsonaro, o deputado Daniel Silveira também foi alvo. Aliás, ele foi até a Polícia Federal. O Ronald, inclusive, me disse que ele fez como o Weintraub, né? Ele nada declarou. Chegou lá, ficou em silêncio, ouviu as perguntas, entrou e saiu em silêncio. Os agentes estiveram em endereços do Daniel Silveira e também no gabinete dele no Congresso. Ele é deputado federal. As buscas e apreensões foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os pedidos não teriam partido do Alexandre de Moraes, mas sim da Procuradoria, porém autorizados pelo Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, no âmbito daquele inquérito estabelecido pelo Toffoli, e que tem como alvo original as notícias falsas, né? Notícias falsas dentro de um sistema de produção e divulgação de notícias falsas. Ao todo, 26 mandados contra 21 pessoas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. O objetivo da ação, segundo os investigadores, é levantar provas sobre a organização daqueles atos considerados contra a democracia e também o financiamento desses atos. E se ontem houve aquela ação contra participantes dos atos e tal, inclusive a Sarah Winter, né? E aquela história toda que aconteceu no sábado de lançarem fogos de artifício contra o prédio do Supremo, desta vez, nesta terça-feira, o alvo da ação era o financiador e o organizador. Os atos atacaram e ameaçaram instituições, como o Congresso e o Supremo. No caso do Congresso Nacional, tudo que houve foram críticas, manifestações contrárias e tal. E no caso do Supremo, tudo estava também nesse nível, até que houve aquele insano e pouquíssimo inteligente ataque do sábado, né? Que deu ao Toffoli, deu ao Alexandre de Moraes argumentos para a sustentação desse inquérito que é muito criticado por sua origem extremamente duvidosa, não é? O fato de que foi usado o regimento do Supremo, que prevê a possibilidade de inquéritos abertos no próprio Supremo, porém relacionados exclusivamente a crimes ou ameaças no âmbito físico do Supremo, né, nos limites físicos do Supremo.
E também a escolha do Alexandre de Moraes, que não seguiu o que o próprio regimento determina e o que a lei estabelece, que é o sorteio. Houve uma escolha pessoal do Toffoli. No entanto, as críticas acabaram sendo, elas sim, bombardeadas por esse ataque insano e, repito, pouco inteligente do último sábado, que deu ao Toffoli o argumento de que agora houve o ataque físico, né? De acordo com a Procuradoria-Geral da República, todos os investigados são suspeitos de usarem a internet e as redes sociais para disseminar mensagens contra a democracia, de incentivo à desobediência e contra a ordem pública. A ação foi chamada pela Polícia Federal de Operação Lume, uma referência à necessidade de iluminar os investigados para que todos os fatos relacionados à autoria, materialidade e circunstâncias sejam revelados. Não é lá um nome muito feliz não, né? Mas foi o que encontraram. Bom, os alvos da ação da Polícia Federal nessa operação solicitada pela Procuradoria e autorizada pelo Alexandre de Moraes. Luiz Felipe Belmonte, empresário, advogado, um dos principais financiadores e organizadores do Aliança pelo Brasil, o partido que, repito, o Bolsonaro decidiu fundar, mas que não tem ainda este partido, o registro oficial. E o Luiz Felipe Belmonte é o primeiro suplente do senador Isalci Lucas do PSDB do Distrito Federal. E ele também tem um time de futebol em Brasília, é dono do time. Sérgio Lima é um publicitário que atua junto com Bolsonaro na formação do Aliança pelo Brasil. Segundo o jornal O Globo, ele foi o responsável pelo logotipo, pelo site e pelo aplicativo da coleta de assinaturas da legenda encabeçada pelo presidente. Bom, até aqui tudo normal, né? O Daniel Silveira, que é esse deputado federal de quem falamos há pouco, e junto com o deputado Rodrigo Amorim, também do PSL do Rio de Janeiro, quebrou aquela placa em homenagem à vereadora Marielle Franco durante um comício do Witzel, então candidato ao governo do Rio de Janeiro. Eles quebraram a placa. O Alan Santos, blogueiro, apoiador de Bolsonaro, ele já havia sido visitado pela Polícia Federal. Na primeira vez ele disse que eles foram truculentos e não agiram dentro dos limites legais. Desta vez disse que não. Até falou que os policiais estavam constrangidos com a operação e foram muito educados. Alberto Silva também é blogueiro, apoia Bolsonaro e atua no canal Giro de Notícias. Quando a gente falou em Minas Gerais é por conta do Alberto Silva, né? Ele tem um endereço em Poços de Caldas. Ravox Brasil, youtuber do canal Ravox Brasil. Otávio Facuri é investidor no setor imobiliário, um dos fundadores do Partido Aliança e colaborador do site Crítica Nacional. Ele foi alvo de mandados também em operação no inquérito das notícias falsas no fim de maio. Camila Ábido, militante bolsonarista nas redes, apresenta um programa na internet. Marcelo Frazão tem um canal no YouTube em que posta vídeos a favor do governo. Hernani Fernandes Barbosa Neto, responsável por páginas de perfil, aqui eles chamam de conservador na internet, mas aí já um conceito a ser discutido, né? Thaís Raposo do Amaral Pinto Chaves, responsável, junto com Hernani Fernandes, das páginas de perfil com mensagens bolsonaristas. Walter César Silva Oliveira tem um canal no YouTube onde defende, por exemplo, a intervenção militar. E Roberto Boni atua no canal Universo na internet. Como se vê, não são apontados crimes aqui, né? Ou indícios. O que há é essa investigação para saber quem financia essas manifestações, quem as organiza, é aqui que entram esses blogueiros e tal. Embora organizar uma manifestação não significa ser responsável inteiramente pelo que acontece nelas, qualquer manifestação, né? Inclusive pelas chapas, placas, faixas que são levadas, né? E cartazes. Então foi deflagrada essa operação. O Bolsonaro ainda não se manifestou a respeito, não que eu tenha visto. O Mourão sim, o Mourão disse que há um exagero. E ele disse que quando você tem ali meia dúzia, ontem ele foi literal na entrevista ao Pedro Campos e ao Cláudio Humberto, quando disse que, no Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes, quando ele disse
que você tem ali 300 ou 200 manifestantes a favor do governo ou contra o governo e que não devem ser vistos como ameaça, porque são grupos muito pequenos, né? Não são milhares de pessoas ocupando avenidas e praças e viajando de uma cidade para outra, ameaçando isso ou aquilo. Então, no âmbito todo dessas manifestações, a grande pisada de bola foi o foguetório em cima do Supremo. Isso foi de uma falta de inteligência atroz, né? Por dar esses argumentos ao Toffoli e ao Alexandre de Moraes e, obviamente, por praticamente anular grande parte das críticas que eram feitas ao inquérito cheio de vícios instalado pelo Toffoli. De qualquer maneira, é um momento em que há, inclusive dentro do governo, de novo aquela história de ala ideológica e ala militar, o que também são rótulos toscos, né? Tudo é ideológico, todas as alas são em algum momento, de alguma maneira, ideológicas. E o Luiz Eduardo Ramos, que é general, ministro-chefe da Secretaria de Governo, ele tem sido criticado por parte dos apoiadores de Bolsonaro, inclusive os filhos do Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, que na verdade tem vagado por diversos desertos e áreas, né? Inclusive recentemente xingou o próprio Bolsonaro, depois foi crítico do Luiz Eduardo Ramos e ele tem dito que o Luiz Eduardo Ramos erra, por exemplo, quando faz elogios ao ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, né? Ele lembra que o Aldo Rebelo foi do Partido Comunista, agora ele é do Solidariedade, né? A guinada está no partido do Paulinho da Força. Mas o discurso contra o Luiz Eduardo Ramos, as críticas feitas pelo Olavo de Carvalho ficam mais situadas ali em posições político-ideológicas do Luiz Eduardo Ramos, né? A crítica do Olavo de Carvalho é que os militares, de fato, têm uma tradição positivista. Isso é indiscutível, né? Foi até por isso que derrubaram numa quartelada a monarquia e estabeleceram a República no Brasil em 1889. Né? Eram fortemente influenciados pelos positivistas europeus. E, por outro lado, a crítica do Olavo é que os militares que estão no Planalto são tremendamente intolerantes com a chamada ala ideológica do governo, mas que toleram outras ideologias. Ele está se referindo ao Aldo Rebelo e os grupos de esquerda que já estiveram não só em governos passados, mas inclusive no Ministério da Defesa, como Aldo Rebelo. Então isso aqui é a conversa rotineira do Olavo. Agora, outras pessoas estão criticando o Luiz Eduardo Ramos porque acham que ele é que tem espalhado a história de que o Weintraub será demitido, né? E até por isso nós tivemos uma postagem do Eduardo Bolsonaro de solidariedade ao Abraham Weintraub, que é muito bem quisto aí pelos filhos do presidente, pelo próprio Olavo e também por alguns grupos de apoiadores. Aliás, numa das reações aí à ação da Polícia Federal hoje, um dos indiciados chegou a escrever: não mexam com o Weintraub, porque sabem que há sim uma possibilidade considerável do Bolsonaro entregar o boné para o seu ministro da Educação, né? Afinal de contas, ele se enrolou consideravelmente com as declarações que fez naquela reunião de abril contra o Supremo Tribunal Federal e porque tem mantido esse discurso com frequência e regularidade, né? Então é interessante para o governo ter o Weintraub na medida em que ele mantém acesa a chama aí desses apoiadores, mas por outro lado, muitas vezes ele causa constrangimentos ao governo e particularmente ao Jair Bolsonaro. Então cresceu muito a história, inclusive disseram que o Supremo teria sido avisado de que o Weintraub vai dançar, né? Mas não houve nenhuma confirmação do governo até agora e há um movimento, inclusive com a participação de Eduardo, de Carlos Bolsonaro, para a manutenção do Weintraub no Ministério da Educação, Ronald.
Ô Zaidan, na incursão da Polícia Federal no dia 28 de maio, né, quando alguns dos mesmos alvos e outros alvos receberam a visita da Polícia Federal logo no início da manhã, o presidente reagiu de uma maneira muito veemente, com palavrões, né, na saída do palácio e tal. E como você disse, ele não se manifestou ainda. Teria se manifestado, só um blog deu até agora, e teria dito só a expressão mais uma vez? Teria sido essa colocação. Mas muito diferente a reação do presidente. Pode ser sintomático do momento que está sendo vivido na relação, principalmente com o STF? Eu penso que sim. Há um interesse muito grande do governo. E é aquele negócio. São duas direções aparentemente opostas, não é, Ronald? De um lado, o Bolsonaro tem agido para aplainar ali o caminho do Palácio do Planalto até o Congresso Nacional. Ele quer uma relação melhor com parte do Congresso. Ontem, inclusive, ele disse isso. Ele falou que quando ele não escolheu gente do parlamento para indicar ministros ou para o ministério diretamente, e que ele foi criticado por não ter diálogo com o Congresso, e que agora, quando ele tem diálogo, ele ainda frisou, menos com os partidos de esquerda, eu sou acusado de fisiologismo. Então ele quer sim uma aproximação maior com a maioria do Congresso Nacional, e não é à toa que tem colocado à disposição de alguns partidos que compõem o tal Centrão, tem colocado cargos à disposição. E é óbvio que quer também uma relação mais amistosa com os ministros do Supremo. Por outro lado, ele não quer abandonar o discurso de enfrentamento contra o sistema, de enfrentamento ao sistema, porque é uma coisa bem primária, né? É um discurso simplório, mas que funciona junto a uma massa de eleitores. A ideia de que você está enfrentando o establishment, o poder estabelecido, o sistema, né? Essa palavra que é usada aí de maneira abstrata e que abarca uma série de coisas. O sistema não quer, eles são o sistema agiu, o sistema impediu, o sistema fez isso e aquilo, né? Você não dá nome aos bois, você usa essa abstração, o sistema. Então esse discurso ele é importante para o Bolsonaro, de enfrentamento. É o sujeito que está enfrentando a velha política, que está enfrentando um Supremo Tribunal Federal que não quer as mudanças que o povo elegeu em 2018. Então é claro que ele não vai abandonar esse discurso. Ele vai manter um discurso que muitas vezes será visto como afronta pelo Supremo e pelo Congresso. Ele vai manter porque ele precisa desse discurso em 2022. Porém, no dia a dia, na política pragmática, ele busca, sim, uma relação muito mais amistosa com o Supremo. E uma aproximação, inclusive trazendo para dentro do governo representantes desses partidos que são os que têm hoje mais votos, mais cadeiras na Câmara e no Senado. E vale notar, Ronald, que naquela conversa que o Moro divulgou, que o Sérgio Moro divulgou, há uma reclamação do Jair Bolsonaro dizendo que estavam indo para cima de gente dele, não é? Ou seja, que havia ações da Justiça, a Polícia Federal movida por decisões judiciais contra gente próxima a ele. E foi quando o Moro respondeu, é o que está naquele texto lá de WhatsApp que o Moro divulgou, o Moro respondeu, mas aí não há o que fazer, é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. O Ministério da Justiça não tem como interferir numa decisão de um ministro Supremo, né? Então, ali já havia essa inquietude e a reclamação dele achando que o Moro nada fazia, assistia placidamente tudo isso acontecer, e o Moro então respondeu que não havia o que fazer porque era uma decisão direta do Supremo Tribunal Federal. Como agora, aliás, ele não poderá dizer para o André Mendonça faça isso ou aquilo em relação a esses fatos, porque na verdade são decisões do Supremo que nem de longe passam pela área de ação e de decisão do ministro da Justiça, né, Ronald? É isso. 3h25. Este é o Bandeirantes Acontece. Já mais um tema, mais análise aqui para você. Bandeirantes Acontece. Trânsito.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Gabriele Guimarães, boa tarde. Boa tarde novamente para você, Ronald, e para todos os ouvintes. Agora são 3 horas e 25 minutos. Olha só, um carro caiu de uma rampa de estacionamento comercial na Avenida General Edgar Facco. Essa avenida fica na região de Pirituba. Quem acompanha o Bandeirantes Acontece pelo YouTube vê imagens agora que o Alexandre coloca na nossa live, né, imagens que chegam da assessoria do Corpo de Bombeiros. Uma mulher envolvida nesse acidente já foi encaminhada ao pronto-socorro mais próximo e depois da atuação justamente do Corpo de Bombeiros já não há nenhum congestionamento ali na região. Motorista que está indo na direção da Vila Zate tem mais problemas, quem vai para a Marginal, uma condição bem melhor. Pra se manter conectado pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Domingo Bandeirantes, com Milton Neves. A partir das 9h30 da manhã, aqui na Bandeirantes. Oferecimento Romac Distribuidora, Santuário de Animais Anjinhos da Rua e Alimentos para Cães e Gatos Magnus. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. 3 horas e 27 minutos. Destaque que chega da Ecovias. Aconteceu um acidente na rodovia Imigrantes e por isso é um pouco de lentidão. Um trecho de 1 quilômetro no sentido São Paulo. Do quilômetro 48 até o 47, o motorista encontra um pouquinho de dificuldade. Bandeirantes Acontece. 3 horas e 27 minutos. Comércio despencou quase 17%. Vamos ao... Esse é número do IBGE divulgado hoje. A Daniela Dias está conosco, traz as informações. Oi, Daniela. A pandemia de Covid-19 impactou no comércio varejista em abril, quando as vendas caíram 16,8% na comparação com o mês anterior. Esta é a segunda queda consecutiva do índice e o pior resultado dos últimos 20 anos. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada hoje pelo IBGE. A maior queda foi observada em tecidos, vestuário e calçados, com menos 60,6%. A taxa média nacional de vendas do comércio varejista caiu em todas as 27 unidades da federação, com destaque para o Amapá, registrando menos 33,7%, e São Paulo com recuo de 23,3%. E outro dado divulgado pelo IBGE, só que no período da tarde, o aumento da taxa de desemprego de maneira importante. Tem mais 1 milhão de pessoas, além das que nós já tínhamos, desempregadas no país. Primeira semana, última semana de maio, um volume enorme de pessoas que perdeu o emprego, viu, Zaidan? Ninguém se surpreende, né? Todo mundo sabe que o resultado econômico da pandemia é trágico, não há surpresa aí, os números confirmam e, na verdade, nós estamos falando de abril, então há resultados ainda piores a serem oficializados nas próximas pesquisas do IBGE. E o interessante, Ronald, e preocupante é que também hipermercados e supermercados foram atingidos, né? Porque muita gente, num primeiro momento, percebeu ali que as pessoas corriam para o supermercado para fazer estoque, quem tinha como fazer estoque, né? E como é um setor que continua aberto normalmente em todas as cidades, então é claro que as pessoas continuam indo ao supermercado e comprando. É diferente do restaurante, que as pessoas deixaram de ir, quando muito pedem a comida. É diferente do cinema. Os cinemas estão fechados, teatros fechados. O supermercado está aberto, o hipermercado está aberto. O problema é que houve já impacto na renda das pessoas, né? Então é claro, você tem um sujeito que continua com dinheiro para gastar.
Ele continua indo ao supermercado e fazendo ali compras fartas, né? No entanto, está mais do que na cara que a renda média já sofreu impacto. E se não sofreu ainda no bolso de algumas pessoas, há muita gente que já começa a reduzir preventivamente o consumo. Então, também os supermercados passam a vender menos. As pessoas continuam indo lá, as pessoas vão lá comprar, né? Mas muita gente que ia lá para comprar R$300 está comprando 120. Muita gente que ia para comprar 800 está comprando 250. Está comprando menos, comprando o essencial, indispensável. E muita gente está comprando só artigo de sobrevivência, porque perdeu a renda, porque perdeu o emprego. E foi aí isso. entram esses números que você citou. E foi isso, Zaidan, que aconteceu nas 2-3 primeiras semanas. Exatamente esses artigos que você acabou de citar, de necessidade básica, papel higiênico, sabonete, essas coisas, as pessoas compraram aos montes. E aí os números dos supermercados cresceram exatamente na primeira e na segunda semana. Só que, para comprar aos montes, precisa ter caixa para comprar. E aí aconteceu exatamente o que você está dizendo. Essa mesma caixa já não é a mesma. Não é a mesma. Claro que há uma minoria ínfima que mantém capacidade de comprar tanto quanto antes, mas muita gente perdeu renda e muita gente preventivamente, porque não sabe se o emprego será mantido, outros que são comerciantes e que obviamente passaram a comprar muito menos, né? Atacado não precisa dizer, o atacado, imagina, ele foi atingido diretamente, porque quem compra no atacado não está vendendo no varejo, então ele não vai comprar no atacado, isso é óbvio, principalmente, claro, produtos perecíveis. E quando a gente vê aqui esse número, 28 milhões e 600 mil pessoas desempregadas em maio, isso não é recuperável rapidamente. Alguns países têm uma capacidade de reação econômica e de geração de empregos muito grande. A economia americana é um exemplo, né? A economia dos Estados Unidos, ela, mesmo quando cai até em depressões, ela consegue uma reação muito rápida. Isso aconteceu em relação à crise de 2008. É claro, a partir de ações inteligentes também do governo. Não é à toa que o Trump, por exemplo, está anunciando um pacote de $1 trilhão para investimentos na infraestrutura. Até dizia aqui, Ronald, que em ano eleitoral, Keynes costuma ser revisitado, né? Até pelo Trump. Então a ideia é colocar dinheiro público para obras de infraestrutura que geram muito emprego. Isso é bom. O Roosevelt fez isso há 80 anos, né? E fez muito bem. Tinha de fazer isso há quase 90 anos, na verdade. Então, no começo dos anos 30, ele não tinha alternativa que não fosse usar o dinheiro público para produzir empregos. E mesmo assim, só conseguiu voltar ao pleno emprego com a Segunda Guerra Mundial, né? Agora, no Brasil, nós temos um quadro muito diferente. Primeiro porque o Estado tem pouquíssimos recursos para investimentos, para fazer um grande plano de inspiração keynesiana para investir em infraestrutura, construir pontes, estradas, reformar as estradas, que elas estão precisando, reformar as estradas, investir em saneamento básico. Precisa de dinheiro privado para isso ou de outros países, de países que queiram investir aqui. Segundo, que há uma lentidão paquidérmica na economia brasileira e em alguns setores isso é natural, né? Nós conversamos aqui com diversos representantes de muitos setores econômicos e todos disseram a mesma coisa, isso que a gente está vendo aqui. Haverá desemprego, muita gente será mandada embora e alguns setores reagem rapidamente. Foi o que nos disse, por exemplo, o presidente dos representantes das panificadoras, né? Do sindicato que representa os panificadores. Ele falou, olha, o nosso setor reage rapidamente. As pessoas voltam logo para o consumo nas padarias. Já o setor hoteleiro falou, olha, o setor já vinha de um sofrimento terrível se arrastando durante a recessão de 4 anos, né? E agora, então, vai ser uma volta muito lenta. A capacidade de retomar a atividade plenamente, de produzir empregos, de reempregar as pessoas, de pagar os fornecedores, de voltar a comprar em larga escala, tudo isso vai acontecer muito lentamente. Então, infelizmente, esses números trágicos, eles não serão resolvidos, não serão solucionados
da tarde para a noite. E vale notar que aqui estamos falando de desempregados e desalentados, né? Os que deixaram de procurar emprego, ou porque não tem mais nem condição econômica de ir às ruas procurar emprego, ou porque estão desanimados, não veem perspectiva de se reempregarem a curto prazo. Mas além desses, há os subempregados, e que também agora, que eram contabilizados naqueles 30 milhões, e que também agora estão numa situação crítica, porque vivem do subemprego, vivem do negócio informal na rua, e agora esse negócio também desapareceu, né? Tanto que São Paulo está entre os estados mais atingidos. Então, se a economia mais forte do país sofre um baque superior a 20%, né, não há dúvida que isso é apenas um sinal do cenário que nos aguarda em termos socioeconômicos. Para virar esse jogo, tem de haver investimento público, por isso que muitos economistas até defendem emissão de dinheiro para que haja capacidade de investimento. É uma situação absolutamente fora do normal, então é preciso soluções também que estejam fora do normal, que não sejam soluções ortodoxas, é preciso buscar heterodoxia nas medidas, porque a situação é completamente atípica, e também investimento privado, né? Inclusive naquilo que gera muito emprego, a infraestrutura, saneamento básico, estradas, pontes, edifício, até porque a agricultura, por exemplo, que antes era uma fonte de emprego, né? A agricultura empregava centenas de milhares com muita facilidade, ela continua muito forte, porém ela usa cada vez mais máquinas e menos pessoas, né? No plantio e na colheita. Então isso não vai ser resolvido da tarde para a noite, não. São números alarmantes, mas que não surpreendem. Desde março já se sabia que o quadro seria esse, né, Ronald? É isso, e desse número que você falou de pessoas que sequer saíram de casa, quase 18 milhões de pessoas não colocaram o pé para fora de casa para procurar emprego por causa exatamente da pandemia do coronavírus. 13h37. Bandeirantes acontece. Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1961. Movimenta na intermediária, Mengão Pelé. Foi aos 40 minutos do primeiro tempo do jogo Santos e Fluminense, realizado no Maracanã, no dia 5 de março de 61, que Pelé marcou o gol que muitos atribuem como o mais bonito até hoje marcado naquele estádio. Tão bonito que produziu uma expressão popularizada para sempre, gol de placa. E quem criou foi o jornalista Joelmir Betting, que estava no estádio e ficou tão impressionado com a beleza da jogada que do próprio bolso mandou fazer uma placa de bronze, que ainda hoje está à vista no saguão do Maracanã. As imagens daquele gol se perderam, mas a narração de Pedro Luiz pela Rádio Bandeirantes você ouve agora. Arquivo digital. Pelé pode pela meia, tem Coutinho pelo miolo, tem Dorval pela ponta, faz a volta para o lado de Coutinho, levando e enganando bem a Clóvis. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a boca do gol. Espetacular a forma como ele enganou. A Jair Marinho foi Você ouviu. Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Trânsito.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Agora 3 horas e 40 minutos. Antes de falar do congestionamento na Dutra, uma breve correção. Quem mora em Pirituba percebeu que eu falei Avenida General Edgar Facó e a Avenida General Edgar Facó. Então, correção feita, falando agora da rodovia Presidente Dutra, que tem congestionamento no sentido Rio de Janeiro, do quilômetro 162 até o 159, entre Jacareí e São José dos Campos. Isso porque tem obras sendo realizadas na rodovia. Para quem não é da região e não sabe, a Edgar Facó é exatamente a avenida que divide de um lado Pirituba, do outro Freguesia do Ó. Exatamente. Ou seja, do lado da freguesia Zona Norte, do lado de Pirituba, Zona Oeste. Bandeirantes acontece. Faltando 19 minutos para as 4 horas da tarde. Zaidan, tem um setor específico de todo esse caos vivido pelo comércio, pela indústria, pelos mais variados setores atingidos diretamente pela crise do coronavírus. O setor do entretenimento é um que vai sofrer de maneira brutal, já está sofrendo, e a questão não é só ter sofrido até agora. A questão é de não haver absolutamente nenhuma perspectiva do que vai acontecer. Na indústria do entretenimento no Rio de Janeiro, por exemplo, por volta de 450 mil pessoas não têm emprego desde o início da pandemia, desde que os shows e eventos foram cancelados. Um prejuízo que pode chegar perto de 70 bi de reais. Se isso acontece no Rio de Janeiro, imagine em São Paulo. Isso envolve uma indústria de empresas que promovem eventos, os artistas e uma galera gigantesca que é o pessoal de apoio. Não é só apoio ao evento, toda a cadeia que envolve o entretenimento. Desde quem carrega o cabo, por exemplo, para a instalação de um equipamento de som para um show realizado, ou de um grande espetáculo, ou de um espetáculo pequenino, mas para o vendedor de pipoca, que fica na frente exatamente dessa área de evento e não pode vender. Se tem um setor que não tem nenhuma perspectiva, Zaidan, é o setor de entretenimento, porque o entretenimento precisa de pessoas, e muitas pessoas, para gerar lucro para quem realiza. Pois é, e essa cadeia econômica, né, ela se dá em todos os setores e, claro, também no entretenimento. Né? É o fornecedor, é o sujeito que vai lá vender alguma coisa para o público. E, obviamente, os artistas, né, produtores e assim por diante. E muitas vezes, quando se fala em entretenimento, isso acontece no futebol, Ronald, e acontece também e na música, no teatro, no cinema, até na literatura. Muita gente imagina... Quando fala de jogadores de futebol, o sujeito pensa no Neymar, pensa no Mbappé, no Messi, no Cristiano Ronaldo, ou aqui no Brasil, nos jogadores dos times grandes. No milionário, tem uma situação, o cara que tem uma situação que lhe permite suportar um tempo maior aí, sem renda. Outra coisa completamente diferente é a grande maioria, a grande massa que ganha pouco e que depende da continuidade da atividade. E no caso da música, porque é óbvio, o Chico Buarque de Holanda, né, o Caetano Veloso, eles podem pegarem o violão e vão tocar em Paris, onde os bares já estão reabertos, os restaurantes. E imagino que em breve será possível ter show para um público pequeno, com algumas medidas ali para que haja distância entre as pessoas e tal. E além disso, eles já estão com a situação tranquila, né? Consolidada, não vão passar necessidade. O Egberto Gismonti, ele compõe para a Orquestra Sinfônica de Tóquio. Então isso não para, ele continua compondo, ele continua fazendo o trabalho dele. Essas são as exceções. A grande maioria vive ali do dia a dia. Inclusive, é o sujeito que nem tem disco gravado, mas ele toca no bar, ele toca no restaurante, ele toca na praça com um chapeuzinho ali para arrecadar alguma coisa. O teatro e o cinema, quem depende, os donos de cinema, distribuidores, etc., os cinemas estão fechados e permanecerão assim por um bom tempo. O teatro da mesma maneira, né? E os shows, os organizadores de shows, não há possibilidade de se fazer show. Então tem o artista famoso, o cantor famoso, né? Que se faz arte ou não é outra história, mas é cantor.
Então ele faz ali pela internet, né? Ele faz um ao vivo ali com patrocinadores, inclusive. Quer dizer, o cara consegue faturar, né? Algum. Mas a grande maioria não. É um mercado paralisado, uma atividade paralisada e que atinge toda uma rede econômica, como sempre acontece, né? Quando a gente fala de um setor, você está falando também dos fornecedores, daqueles que vivem indiretamente daquele setor. É o caso de bares e restaurantes, né? Com já 1 milhão de demitidos e você tem mais 5 milhões ali, sendo que 3 desses 5 milhões não tem registro formal e estão mudando de atividade. Estabelecimentos que fecharam temporariamente, mas que não serão reabertos, porque se tornou inviável reabrir o negócio. Então a coisa é muito grave. E o setor de entretenimento, porque sempre que se discute isso, né, o dinheiro público que vai para o entretenimento, primeiro, é uma indústria que movimenta bilhões e que tem uma participação importante no produto interno bruto. E segundo, muitas vezes o dinheiro vai para essa massa de desconhecidos e que faz arte, que trabalha no setor cultural, inclusive na periferia, inclusive longe dos grandes centros, no sertão nordestino, no morro do Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo. E toda essa gente está sem o que fazer, né? Está buscando alternativa. É o engenheiro que virou suco, né? Como a gente vê ali na Paulista, né? Que era uma alusão ao filme O Homem que Virou Suco, né? O sujeito abriu ali uma casa de suco. Hoje o dono da casa de suco tem que buscar uma outra coisa, porque ele não está vendendo suco. E o sujeito dessa área de entretenimento é a falta de perspectiva, né? Porque se você tem um bar, ou ele está aberto, ele está em condições já de abrir, numa cidade que já permitiu, ou ele tem uma perspectiva de que isso ocorra em 1 mês, 2 meses. Agora, quem vive de teatro, qual a perspectiva de reabertura dos teatros, Ron? É nenhuma. O Zaidan, ao longo dessa vida aí, eu lidei muito com um pessoal que faz show num circuito mediano, digamos assim. Um circuito Sesc, digamos, faz shows em São Paulo, faz shows principalmente no interior, porque o Sesc é fonte de renda para um segmento importante da classe artística, né? Isso eu estou falando de artistas que nunca alcançaram uma grande casa de espetáculo ou que a fase atual da carreira deles, da última década, digamos assim, os colocou exatamente nessa faixa de público. Não tem esse tipo de padrão de subsistência para eles com espetáculo. Não tem Sesc, não tem o circuito para que eles possam apresentar. Imagina quem está abaixo disso, que não tem sequer, como você mesmo falou, não tem nem o couvert artístico de um barzinho, por exemplo. É isso. Faltando agora 12 minutos para as 4 horas da tarde. Bandeirantes acontece. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Agora 3 horas e 49 minutos. A Anhanguera tem congestionamento no sentido interior, um trecho de 2 quilômetros, do 57 até o 59, ali na região de Jundiaí, porque também tem obras sendo realizadas na rodovia. Bandeirantes acontece. 10 minutos para as
4 horas da tarde. Diferente de Porto Alegre liberou o acesso a uma série de atividades e o aumento de quase 75% nas internações. No momento em que... exatamente hoje, o Brasil completa 3 meses da primeira morte por coronavírus. Diferente de Porto Alegre, São Paulo tem o menor nível de internações desde o início da pandemia, mas vale lembrar que a abertura aqui em São Paulo se deu pouco mais de uma semana. O Lucas Herrero vai contar pra gente. A capital paulista segue num patamar estável quanto ao número de pedidos de internação e registra a menor taxa de ocupação dos leitos de UTI desde o início da epidemia. Em junho, não passou de 40 a quantidade de solicitações diárias de novas entradas de pacientes com Covid-19. Sexta-feira, por exemplo, foram apenas 37 pedidos. Lembrando que no fim de abril eram cerca de 350 solicitações em média. Já a ocupação da terapia intensiva nos hospitais municipais é de 59% e pode diminuir ainda mais, porque nesta terça-feira chegam 45 respiradores comprados da Turquia pelo governo do estado. Agora, comparando dados semanais da Covid-19 em São Paulo, o cenário não é tão bom assim. Semana retrasada foram 601 mortes, além de 16.071 casos confirmados. Aumento de 10% nas mortes e de 21% nos casos. Como o prefeito Bruno Covas testou positivo para a Covid-19, o secretário municipal de saúde Edson Aparecido está isolado desde sábado em casa e vai ficar por lá até essa terça-feira, pelo menos, aguardando o resultado do exame feito na segunda. 3 meses da primeira morte no país, o número de internações em UTI é menor, o número de ocupação é o menor, apesar do número de mortes ainda bastante elevado. A situação na capital paulista, que ainda não sabe exatamente, não dá para avaliar ainda o que aconteceu depois da retomada de algumas atividades, Aidan. Pois é, a notícia em São Paulo é boa, o que a gente espera é que seja uma tendência irreversível, né? É isso que todos querem, que de fato haja uma demanda cada vez menor. Por outro lado, o estado de São Paulo, como um todo, nós tivemos aí a confirmação nas últimas 24 horas de 365 mortes. É o número mais alto desde o início. O recorde anterior era de 340, né, no dia 10 de junho. E esse é o problema, quer dizer, aquilo que foi apontado, inclusive, o fato de que havia uma migração do problema e dessa fase crítica para o interior, né? Então atingindo cidades grandes, como Campinas, como Sorocaba, e avançando pelo estado como um todo. É claro que é preciso estar muito atento e agir com muita inteligência, porque os países todos têm sido surpreendidos com repiques, né? É o caso da própria China. Claro que há muita dificuldade em se confirmar o que acontece na China, em se saber se os números são verdadeiros ou não, mas o fato é que houve o fechamento de áreas em Pequim, inclusive, na capital. Também na França houve a necessidade de mandar para casa outra vez crianças de determinadas regiões que já estavam autorizadas a voltar para as classes e salas de aula. Isso aconteceu também na Coreia do Sul, a necessidade de interromper aulas que estavam reiniciadas, com aulas presenciais, né? Então, há muitas dúvidas ainda. É um vírus que ainda demanda mais estudos, mais experiências, mais observação. Então, é claro que também na capital é preciso muito cuidado e muita inteligência. E ainda não sabemos quais os efeitos de determinadas medidas, né? Por exemplo, essa abertura que ocorreu. E há também a necessidade de se observar o que acontece em cada região, né? Então, há bairros em São Paulo, há regiões em São Paulo, na cidade de São Paulo, com uma situação ainda muito difícil, crítica, e outros onde já há um número muito menor de casos, claramente uma curva descendente. O que se espera é isso, que São Paulo consolide essa queda da demanda por leitos de UTI e por casos de internação, né? Mas, ao mesmo tempo, o governo de São Paulo não pode ficar desatento ao que está acontecendo no interior, porque um novo recorde foi batido, considerando o estado como um todo, Ronald. E esse número importante no estado como um todo, e
O interessante, Zaidan, é que existe uma área da cidade que começou como foco importante, continuou sendo foco importante, permanece, que é a área, por exemplo, da região norte, a área da Brasilândia, né? Claramente, a questão ali é de necessidade de uma análise mais fina do poder público. Quer dizer, já teve a oportunidade de avaliar. O Lucas Josino traz todas as semanas a região da Brasilândia como uma das líderes no número de infectados. Isso envolve a questão de saneamento, envolve o tipo de aparato de saúde que você tem para oferecer, envolve uma série de fatores. E com essa descentralização, uma doença que começou na área mais aqui de Manhattan, aqui perto do Itaim, perto da Juscelino Kubitschek ou perto dos Jardins, e se expandiu, a periferia de São Paulo é gigantesca. E se há algum lugar em que esses números podem ser invertidos, ou seja, os leitos passarem a rarear, e não é isso que ninguém quer, é pela periferia que isso pode acontecer, né? Exatamente, até porque essa pandemia, ela expôs o que já se conhecia, mas de maneira rápida e drástica, que é, quando você diz fique em casa, aí você vai olhar como vivem milhões de brasileiros, em que situação, como são suas casas, quantas pessoas por casa, que espaço existe nessas casas, se é possível ficar em casa, se é possível o sujeito sobreviver simplesmente ali dentro, né? Porque muitas vezes o discurso era uma mera repetição de uma recomendação que era facilmente atendida pelo sujeito em Ipanema, pelo sujeito nos Jardins, em São Paulo, pelo sujeito na Savassi, em Belo Horizonte, no bairro Nobre de Porto Alegre, de Recife e de Manaus. Mas quando a doença se alastra, ou quando a contaminação se alastra pela periferia, atingindo um número muito maior de pessoas e em condições precárias de vida, aí você começa a ter muitas vezes uma incompatibilidade entre o que é realizável e a recomendação, né? Então, inicialmente, parecia que as recomendações eram feitas para uma população homogênea, onde todo mundo poderia ficar no seu grande apartamento, com um telefone à mão, pedindo pizza, ou pedindo qualquer outra coisa para que fosse entregue na portaria do prédio, né? Isso é uma minoria. A maioria das pessoas não tem como viver assim, e muitas vezes não dá para você falar em isolamento quando 10 pessoas vivem na mesma casa. São vários parentes ali que só tem aquele espaço e que precisam viver ali, coabitar, né? Então, não há dúvida, Ronald, é preciso uma atenção muito grande. E isso escancara a péssima política social que é no Brasil e a incapacidade do Estado em fazer a parte que lhe cabe. Ninguém está dizendo que o Estado deve sustentar as pessoas. Não é isso, longe disso. Não. Definitivamente isso não funciona. Mas ele deve fazer a parte que lhe cabe. Por exemplo, garantir saneamento básico para as pessoas. E quando metade da população não tem saneamento básico, isso é uma falha grotesca. Não é um bairro que foi levantado num lugar impróprio e o poder público nem sabia, né? São 100 milhões de pessoas sem saneamento básico no Brasil. 2 minutos para as 4 horas. O Zaidan, tem um grande cara da música brasileira completando 75 anos hoje, viu? Quer saber quem é? Você me falou que vamos ouvir um craque hoje, né? No novo tempo, apesar dos castigos. Cantor, pianista, compositor. E o Ivan Lins, viu, o Zaidan, apesar dele vir lá de trás, ter participado de festival, ter, ao lado do Vitor Martins, construído uma carreira de composições que foram tema de novela, tema de filme, que tocaram muito em rádio. Ivan Lins sempre se situou, principalmente nos anos 70, dos anos 70 para os anos 80, como um grande artista da música brasileira. Boa parte da carreira do Ivan Lins foi construída fora do Brasil. É um dos artistas mais reconhecidamente competentes em cenários da Europa, no Japão, nos Estados Unidos. O Ivan Lins é um grande artista reconhecidamente da música popular brasileira para o mercado internacional. Genial, até porque é um sujeito com grande influência do jazz, né? E portanto a música dele é rapidamente identificável em qualquer parte do mundo. Uma música de primeira linha, reconhecido por grandes compositores do mundo inteiro. E você, corretamente como sempre, Ronald, cita o grande parceiro dele, o letrista, né? O Vitor Martins, que é de Ituverava, né? Interior de São Paulo.
Muito bem. Eles que, num determinado momento dos anos 90, criaram a gravadora Velas para divulgar novos artistas, né? Abrir espaço para novos nomes da música brasileira. Tiveram um sucesso bem interessante nesse intento, mas fazer indústria fonográfica aqui no Brasil, querer fugir das majors, das grandes gravadoras e ainda assim fazer disso um grande negócio, não é fácil para ninguém, nem para um cara como Ivan Lins, que depois de um tempo se livrou desse negócio, mas conseguiu construir ali coisas bem interessantes. Ivan Lins vai fechar a segunda hora também deste Bandeirantes Acontece. Pequenina pausa, já tem o Milton Neves aqui. Bandeirantes Acontece. Você, lojista do Vale do Paraíba e de todo o litoral de São Paulo, sabia que a Romac Distribuidora reforçou o seu time de marcas campeãs de venda? A Romac leva agora no seu portfólio a linha completa da Colgate Palmolive para pequenos, médios e grandes supermercados da sua região. E tem mais, a Romac oferece toda a assistência de uma equipe de promoção especializada para o seu comércio. Acesse romac.com.br ou ligue para 11 30 19 28 10. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Você ouve Bandeirantes Acontece. Agora 4:02. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Oi, Milton, tudo bem? Tudo bem, Ronald. Você precisa me chamar com mais lã. Então, peraí, fica na linha, não sai daí. Tá. Vou colocar sua vinheta de novo aqui, pode ser? Peraí. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. A história do rádio passa por ele. Oi, Milton. Assim tá bom? Olha, tá tudo bem, mas é o seguinte, hein? Eu quero ouvir a homenagem ao Manuel, mas eu quero ver se você é um bom operador. Não pede mais do que a gente combinou, Milton. Não, mas é que tá seco isso. Precisa ter uma musiquinha de carnaval, uma musiquinha de aniversário, de fundinho. Aperta o botão J139, botão roxo, que tem musiquinha de aniversário. Eu vou soltar aqui. Você quer que eu possa soltar o texto ou não? Mas você tem a musiquinha? Eu vou colocar uma trilhazinha aqui. Não tem nada de aniversário, Tá bom, não é para. Fica tranquilo. É uma Já trilha para outro? sua interpretação. Cadê o outro? O Zaidan tá aqui. Tô aqui te ouvindo, tô aqui. Aliás, o som do Milton tá um pouco baixo para mim aqui, se puderem. Vamos lá. Já levantamos Muito o som obrigado, do Milton Ronald. aqui. Vamos lá, então. O que você tá fazendo aí, Zaidan? Tô trabalhando, né? Alguém precisa é? trabalhar, né? E o senhor quer ser recebido com banda de música, pô. Cada coisa, Zaidan. Vou soltar aqui o Milton falando. Então vamos ouvir a homenagem a Manuel, uma das figuras mais queridas do Brasil. Eu quero dizer o seguinte sobre a família Zaidan. Neste domingo, meu filho Manuel faz aniversário, escreve Cláudio Zaidan. Eu havia escrito um texto que expressava em poucas linhas o amor imenso que sinto por ele. Mas a Valéria, minha esposa, ficou magoada por eu ter me limitado a um escrito tão parco em palavras, embora repleto de meu sentimento. E ela tem razão. O Manuel merece que eu escreva para ele todos os dias um texto do tamanho de Guerra e Paz. Porém, não tenho, claro, o talento ou a genialidade de Tolstói. Mas digo e insisto, o Manuel, meu filho, é meu amigo de todos os segundos, dono da infalível memória a que recorro, companheiro inseparável de trabalho e de conversas sobre a vida. Dia após dia,
conto as mesmas velhas anedotas, e ele, dia após dia, ri muito, até gargalha. Sim, ri e até gargalha, por interminável generosidade, compreendendo que são as únicas histórias que sei contar. O Manuel, meu filho, ensina-me a vida que transcende a física, expressa a vida que manifesta a metafísica. Juntos, ouvimos o rádio, a música, a notícia, o futebol. Voamos juntos e juntos atravessamos a vida. Deus te abençoe, meu filho Manuel. Não te canses por todos os dias tua mãe e eu dizermos às vezes em silêncio que te amamos com amor maior que o mundo. Diremos isso, diremos isso, diremos isto eternamente, porque a verdade é eterna. Do texto original econômico em palavras, trago o que disse nosso Jesus Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Grande beijo, moleque Manuel. Agora, o cara nem sabe o que é metafísica, ele vai no dicionário e enfia aí no texto, entendeu? Agora, olha, o Nelson Gomes até que não é ruim, mas você tá numa fase, hein? Olha aqui, ó, esse Tolstói aí, entendeu? Até que não era ruim, mas ele jogava onde? No Pacaré de Lorena? Não, eu já te falei, ele jogou na seleção russa de todos os tempos e joga na seleção dos grandes escritores de todos os tempos, junto com Graciliano Ramos, com João Guimarães Rosa, com Shakespeare e com Dostoiévski. Não, e o nosso Jorge Amado, pô. Jorge Amado não é desse time, não é desse time. É bom, mas não é desse time. Então tá. Bom, quero falar do Maracanã. Hoje eu publiquei uma foto colorizada, tá aí no meu Instagram, da homenagem que o Santos fez a todos os times do Rio de Janeiro. Cada jogador do Santos com uma camisa dos times grandes e pequenos do Rio de Janeiro. Faltou só a camisa do Botafogo pro Gilmar. Entendeu? E é emocionante ver aquilo, viu? Porque o Santos ganhou isso. Um dos grandes feitos do Maracanã também foi ter dado o bicampeonato mundial ao Santos. A torcida do Rio de Janeiro lotou o Maracanã como se fosse Fla-Flu, para torcer pelo Santos. O Pepe, a chuva e a torcida carioca decidiram o jogo. Uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida. Eu tinha 12 anos e o Santos foi bicampeão do mundo. O maior clube de todos os tempos. Maravilhoso Santos, meu amor. Entendeu? Agora, tivemos o gol do Neto lá, né, do meio do campo. Foi uma coisa incrível. O Zico reinou lá. Pelé fez o 10º gol lá. Maracanã realmente é maravilhoso, espetacular. 70 anos. E ontem, ano passado, eu falava que a coisa começou com o Rio e São Paulo, porque naquela época tudo era Rio e São Paulo. O jogador baiano, jogador paranaense, mineiro, gaúcho, para ir para a seleção tinha que jogar no Rio e São Paulo. Senão não ia para a seleção. Então vários jogadores muito bons jogaram também na Portuguesa, no América e tal, porque não cabia mais os grandes times de Rio e São Paulo. E o Rio e São Paulo, paulistas e cariocas, inauguraram o Maracanã há 70 anos. O primeiro gol foi de Valdir Pereira, o grande Didi, e depois a seleção paulista virou para 3-1. E o goleiro, não falei o nome dele inteiro, o primeiro goleiro do mundo a tomar um gol no Maracanã foi Oswaldo Pisani, um dentista, Oswaldo Topetti, entendeu? E eu perguntei para o Zaidan outro dia, cadê? E ele não localizou ainda o Oswaldo Topetti, que era dentista até recentemente lá na Grande Campinas. Espero que ele esteja entre nós. Então o Maracanã, meus amigos, testemunhou aquela coisa trágica da Copa de 50 e as traves estão em Muzambinho, na Casa da Cultura, na Avenida Licurgo Leite, grande amigo de Getúlio Vargas, ele que era deputado federal por Minas Gerais. E ele, graças a ele, Licurgo Leite, que já morreu há muito tempo, o Getúlio Vargas inaugurou uma escola agrotécnica que é um grande orgulho de Minas Gerais e do Brasil, formou já milhões de técnicos agrícolas, entendeu? Até mesmo o Alexandre Nero, grande ator da Rede Globo, ele estudou lá, morou muito tempo na escola agrícola. E tivemos também uma praça de esportes que foi feita lá pelo Getúlio Vargas, graças ao Licurgo Leite, e tudo isso envolvendo um pouquinho da história do Maracanã. O Maracanã maravilhoso, que ele dure mais 700 anos, mas que deem uma reforma, né, Zaidan? Para ficar igual era, porque ficou pior. Não, acabaram com o Maracanã. E outra coisa, né? Gastaram rios de dinheiro ali
em reformas desnecessárias. Toda hora inventa uma reforma no Maracanã. Muita gente deve ganhar dinheiro com isso. E você sabe que o Nelson Rodrigues, certa vez, escreveu um texto pedindo para o Santos se mudar para o Rio. Diz que era o mais carioca dos times. Mas essa eu não sabia. Sim. Mas você viu aí, você que é um dos melhores caras da internet também, Ronald, você viu aí no meu Instagram a foto colorizada dos 11 jogadores do Santos, cada um com uma camisa? Sim, Peixinho de Bangu, o Lima Coringa de Campo Grande, o Ismael, lateral direito de Fluminense, depois ele jogaria no Fluminense envolvido na compra de Carlos Alberto Torres. O Santos deu uma grana e deu o Ismael, que está no céu, de conta 200 milhões de cruzeiros. Então, Carlos Alberto, o Pelé da lateral direita. Aí os caras ficam teimando, porque não sei o quê, o Peixe, o lateral direito do Flamengo, o Leandro, não jogou pouco, jogou muito. Mas igual o Carlos Alberto, nunca teve, nunca vai ter e não tem. Você concorda ou desconcorda, Zaidan? Não, inteiramente. E, inclusive, acho que a melhor definição para ele, você foi quem deu, ao chamá-lo de Pelé da lateral direita. Bom, você gostou da homenagem do Ronald Gimenez à sua família e ao Manuel? A gente sempre fica emocionado aqui com a sua locução, com essa homenagem que você e o Ronald fizeram. Muito obrigado. Muito bem. Então, um grande abraço para vocês e até amanhã. Valeu, Milton. Até, Tchau. Milton. Tchau. 4h11. Finalzinho do Bandeirantes Acontece, a gente fala um pouquinho mais do aniversário de 70 anos lá do Maracanã. O Zaidan, Donald Trump resolveu mexer. A notícia que eu tinha te mandado um pouco mais cedo dizia que ele mexeria na polícia. Não, está decretado. Acabou de decretar que sim, vão haver mecanismos para mexer e principalmente reestruturar as ações de abordagem das polícias nos Estados Unidos, de uma forma geral. Uma situação que é das mais preocupantes, porque as manifestações continuam, as abordagens continuam acontecendo. Ontem a gente já relatou mais uma, né, que tinha acontecido lá em Atlanta. Em Seattle, também outra notícia que eu destaquei aí, Zaidan, tem uma região com 6 quarteirões em Seattle que são de revolta civil. Tomaram tudo, a população tomou tudo, inclusive a área da polícia, a polícia foi expulsa de lá e tapumes foram colocados em volta dessa área que se tornou uma zona autônoma de pessoas que se manifestaram contra as ações da polícia dos Estados Unidos, principalmente a partir do caso George Floyd. Lá em Seattle, a polícia acabou evitando o choque, desocupou o prédio, e eu acho que são decisões na direção errada que muitos prefeitos estão tomando, inclusive o de Nova York, que resolveu cortar investimentos da polícia. Então eles estão confundindo as coisas, né? O policial cometeu um crime, o policial agiu fora da lei, é simples, você vai puni-lo, né? Só que no caso do George Floyd não é só isso, não é um ato isolado de um policial, mas é algo que ocorre com muita frequência, que se tornou, portanto, sistêmico, não é? Com toda a legislação de combate ao racismo conseguida pelos movimentos dos anos 50 e 60, principalmente pela liderança de Martin Luther King, e o ato civil assinado pelo presidente Lyndon Johnson, a realidade continua afrontando a lei. Então é preciso punir com a lei e, sobretudo, ser implacável contra o racismo, implacável. Isso é uma coisa. Outra coisa é esse movimento infanto-juvenil de alguns para que as polícias sejam desmanteladas, enfraquecidas. Ora, não há Estado sem capacidade armada de impor a lei. O Estado existe para que o mais forte não se imponha ao mais fraco, para garantir que todos estão sujeitos à lei e garantidos pela lei. Então, desmantelar polícias, porque lá elas são municipais, não é? É um movimento errado que uma minoria ínfima reivindica, mas barulhenta. E aí prefeitos demagogos estão tomando essa decisão de desmantelar, de cortar verbas, né? De diminuir os recursos das polícias. E quando a coisa engrossar, eles vão chamar quem? A Guarda Nacional.
vão militarizar o policiamento, e aí os efeitos serão muito mais graves. Então é preciso combater dioturnamente o racismo, implacavelmente. O racismo é intolerável, mas a solução não passa por desmantelar a polícia. Não é? Não há uma sociedade civil organizada sem a polícia. Não há o Estado sem capacidade armada de impor a lei. Isso é o beabá. Mas a infantilidade, ela ignora inclusive o beabá, né? O mais simples de uma organização social, que é o fato de que o Estado deve ter capacidade armada de impor a lei e de punir os que desrespeitam a lei. 4h15. Já tem entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos falar de esportistas que querem uma nova cena democrática, se envolvendo num tema que muitos deles não se envolviam antes. Já. Bandeirantes acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. 4h15. A Marginal do Rio Tietê tem congestionamento no sentido Ayrton Senna, um pouquinho antes da ponte Estaiadinha até a frente da ponte Cruzeiro do Sul. Pavê e pudim, chipom, patim, risoto, estrogonofe, chipom, risofe, bolo e brigadeiro, chipom, boleiro. Combinar pra chipar com Italac, sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também mistura pra bolo e leite condensado. Italac na receita pra ficar tudo chipado, sabor e qualidade Italac tem. Se chipou no sabor lá em casa tem Italac. Se liga na Dica Sil. O cabo Atoxil solar é ideal para a ligação de placas de geração de energia solar. Alguns painéis solares chegam a funcionar diretamente por até 25 anos. Por isso, é necessário que os cabos sejam resistentes e atendam à expectativa de longa durabilidade, como o cabo Atoxil solar. Fique seguro e conte com a Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. De uma forma geral, o motorista encontra boa condição pelas rodovias. Quem anda pelo Rodoanel de ponta a ponta, de Perus até a chegada na Dutra, nenhum grande drama. A situação no sentido contrário também é muito boa. As demais rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Castelo, Raposo Tavares, Regis Bittencourt também em boas condições. Só uma atenção especial do motorista que vai descer na direção do litoral. A Anchieta é muito ruim. Se possível, você motorista que está com carro de passeio e não com caminhão, desça pela Imigrantes, vai ser muito melhor. Na trilha do pódio, com Elia Júnior. Oferecimento Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Ótimo que você esteja por aqui. Esta é a sua rádio Bandeirantes, que fará a melhor cobertura dos Jogos Olímpicos no rádio brasileiro em 2021. No boxe, a nossa equipe ainda não está definida e completa. Aliás, o mesmo acontece com o karatê, porque o Comitê Olímpico Internacional definiu que a última seletiva de algumas categorias, tanto no boxe quanto no karatê, esta última seletiva vai acontecer no início de 2021. Aí sim, o Brasil poderá saber se terá ou não equipes completas, tanto no karatê quanto no boxe. Aliás, na nobre arte, o Brasil teve um representante que foi campeão olímpico em 2016. Ele é Robson Conceição, hoje pugilista famoso entre os profissionais. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. Bandeirantes acontece.
4 horas, 19 minutos e meio, Zaidan. 4h20, nosso convidado especial aqui hoje no Bandeirantes Acontece é nosso amigo, colega José Ferreira Neto, o craque Neto, que faz parte desse movimento ainda incipiente que está nascendo de esportistas pela democracia. Como é que vai, Neto? Boa tarde. Pô, boa tarde, Alronso. Boa tarde a você, mestre Zaidan. É um prazer estar falando com vocês, né? Com a Rádio Bandeirantes, e tá arrebentando a boca de balão, né? Inclusive e principalmente no Donos da Bola, com você e o Capriotti ali meio-dia. Capriotti é o monstro, né, Zaidan? A gente fica pequenininho perto do Capriotti, né? Uma grande dupla, e com o Rafael Bellatini, né? A grande Rafael, que é o nosso produtor, João Paulo, todo mundo, as informações todas, né? O time é muito bom. Informação, né? O time é muito bom. Mas, ô Neto, eu vi você contando, né, que você resolveu aderir a esse movimento Esportistas pela Democracia. Queria saber, primeiro, quais são as iniciativas desse movimento e por que você decidiu integrá-lo. Você sabe que no começo eu fui até meio rude em relação a isso, porque talvez um pouco de inveja, mas eu sempre achei que quando você faz um movimento pela democracia do esporte, eu acho que você não pode deixar de inserir, né, pessoas que têm lutado sempre pela democracia do esporte, que é o meu caso. Porque se tem um programa na televisão, Os Donos da Bola, Baita Amigos, que sempre lutou por dar oportunidades para todas as pessoas que estão desempregadas, para as pessoas que precisam se valorizar, para ex-jogadores, e isso vem muito do que o Milton Neves sempre fez e continua fazendo. Quando eu não fui convidado, aí eu fiquei meio bravo. Aí depois eu fui entender, né? E democraticamente a gente tem que saber, né? A democracia é uma discordância de ideias, mas que você tem que chegar e falar, ter o desenvolvimento, respeitar as pessoas, né? E aí, quando eu comecei com o Casagrande, e aí eu perguntei para ele o que era o esporte pela democracia. Eu acho que tem muita gente da direita, tem muita gente da esquerda, tem muita gente de centro e tem muita gente liberal como eu. Eu não sou e não vou ser e jamais serei a favor do Bolsonaro. Só votei no PT uma vez, que foi para o André Sanches. Os meus votos sempre foram para o Fernando Henrique, apesar de não votar no partido dele, mas sempre votei nele. Já votei no Geraldo Alckmin, já votei da minha visão, votei muito mais das pessoas do que nos partidos. E aí, quando veio a ideia de fazer uma força do esporte, porque aconteceu de um policial matar um ser humano, mas ao mesmo tempo que esse policial, se fosse um branco, ele não mataria do jeito que ele matou. E como nós temos muitos aqui todos os dias que acontece, eu estava lendo agora aqui no Twitter, acho que foi no Globo Esporte ou no UOL, aquela menina que morreu com um fuzil na escola, né? O juiz deu, na primeira instância, se eu não estiver errado, 1 milhão para a família, 284 mil para a mãe, 284 mil para o pai, 90 mil para cada irmão. Eles têm que pagar, o Estado tem que pagar o psicólogo, tudo, entendeu? Então, quando eu vejo isso, eu fico feliz pela democracia, de ter um juiz tão maravilhoso como ele. Se fosse o meu filho, o seu filho, ou o filho de quem estiver assistindo, que estivesse na escola e tivesse tomado um tiro de fuzil da perna e morrido, o que nós faríamos? Muitos usariam a força, muitos usariam muitas outras coisas. Mas a família da menina que não tem nem recurso, ela usou a democracia. O que ela usou? O tempo, né? A justiça. E eu acho que quando o esporte ele é uma ferramenta maravilhosa para a educação,
que os governantes não se atentaram a isso, é só ver o que o Mandela fez, depois de 27 anos presos. Quando o Mandela teve a ideia de colocar o rugby entre os sul-africanos, ele conseguiu, ele não quis mudar a camisa, que era verde, do Springbok, se eu não estiver errado o nome, e eu comprei uma camisa, que eu fiquei 70 dias na África do Sul. Então, quando o Casagrande, quando as pessoas me colocaram isso, eu falei, pô, eu vou lutar de uma maneira legal, sem atingir ninguém, sem querer ser contra ninguém, mas pelas pessoas. Né? A gente não pode ter o entendimento que quando um ator da Globo, por exemplo, que é o que tem as novelas desde antes de Cristo, eles sempre colocaram quem que é a empregada? É a negra. Quem que é o motorista? É o negro. Quem que é o ladrão? É o negro. Quem que é o negro? Sempre no segundo plano. E a gente às vezes passa desapercebido, o que é um racismo pior ainda. Aquele que a gente não consegue enxergar, que nem o negro e que nem o branco consegue, o amarelo, o azul consegue enxergar. Aquele que um negro está sentado no ônibus, vai estar vazio, mas você não senta do lado dele. Então, quando veio isso, eu falei, peraí, eu preciso participar disso. Eu acho que eu fiz muito pouco em relação a isso, porque quando eu joguei futebol, eu nunca tratei o Ezequiel diferente do que eu tratava o Ronaldo. E não é cor, ele é negro. Cor é de papel, cor é de lápis. E aí, quando aconteceu isso com o George Floyd, eu falei, pera um pouquinho. Quando o Hitler fez tudo aquilo, o que aconteceu? Né? Quem que vai brigar? Eu não uso a palavra, judia de mim, que até música tem. Eu não uso isso. E eu comecei a aprender isso. Tanto é que eu coloquei nos donos da bola outro dia, o Bernardo e o Edilson. Acho que foi a primeira vez que 2 negros sentaram do lado. Eu não tinha percebido isso, falar a verdade. Eu acho que todos nós, de uma maneira conjunta, e muita gente tem medo de falar sobre isso, sobre o racismo, sobre a orientação sexual. Você acha que quando eu joguei futebol não tinha homossexuais? É lógico que tinha. Mas nunca ninguém pôde se expor, porque as pessoas têm um preconceito enorme sobre isso. Nosso país é um país muito racista. Se você tem dinheiro e está de terno, você entra num banco. Se você é negro e está de chinelo, você não entra, entra um pouco. Não é a roupa que define um homem, não é a opção sexual que define uma pessoa. Não é a pele que define uma pessoa. Então, aí eu entendi isso, comecei a ter, e aí tem muita gente que já tem 400 pessoas, que é muito pouco ainda, mas há necessidade de um Joaquim Cruz, um Zequinha, sabe, participar, do André Luiz, sabe, de todos nós. E o esporte ele é tão significativo para que a democracia possa sobreviver, que eu não posso ter a ideia na minha cabeça que o presidente da República pega um cavalo e ele vai, pega um cavalo, ele está de helicóptero lá em cima, aí depois ele desce e pega um cavalo, vai para dentro, vai conversando, não, sabe? Tem coisas que eu não consigo entender e compreender, mas eu posso ajudar na rádio, nas minhas mídias, e enxergando o que está acontecendo nesse mundo de uma maneira diferente, democraticamente. Porque tem gente que acha que tem atores, tem cantores, que não teve ditadura nesse país. Pô, se não teve ditadura nesse país, o que aconteceu com o Vladimir Zoli? Né? Então, e aí eu comecei a ler, comecei a desenvolver isso, comecei a aprender. Quantas vezes eu chego na Band e eu vejo você lendo o jornal de cabo a rabo? Falei, pô, os Adão lê o jornal de cabo a rabo, eu tenho que fazer isso também. Pô, se eu faço um programa de televisão, eu não estou aqui para... Eu era contra as cotas. Hoje eu sou a favor, democraticamente. Por quê? Porque os negros, eles totalmente em segundo plano nesse país. Então, quem teve mais educação sempre foi o branco. Aí eu falei, peraí, deixa eu lembrar, quando eu estudava lá no Mário Bianchi, só tinha uma
família de negro, que é a família de seu João Carvalho, seu Zé Carvalho. Só eles. Peraí. Aí eu comecei a lembrar da minha vida, a lembrar das coisas. Caramba. Mas peraí, mas se o esporte, o maior jogador de basquete é negro, o maior jogador de beisebol é negro, o maior jogador de futebol é negro, os maiores atletas do mundo são negros. Peraí, por que o esporte não pode trazer isso de uma maneira que a gente possa, não eu, não você, ou quem estiver escutando a Rádio Bandeirantes, mas que os nossos filhos, os nossos netos, não possam deixar batido do jeito que a gente está deixando há mais de 400 anos. Ô Neto, você já disse que o movimento Esporte pela Democracia não tem ligação com o partido, é apartidário, não há nenhuma força partidária ali junto com vocês. Agora, que ações práticas vocês pretendem tomar para que esse movimento, você falou, o esporte educa, para que esse movimento chegue às escolas, que ações práticas o movimento deve tomar? Olha, no meu entendimento, é fazer passeata, é participar das passeatas, é colocar as pessoas que têm esse entendimento que possam levar, como LeBron faz, como os esportistas dos Estados Unidos, né? Qual foi o único movimento que nós tivemos, e a gente fica falando disso há mais de 40 anos, foi a democracia de 82, do Sócrates, do Casagrande, do Juninho, de todos eles. Não teve mais nenhuma. Né? Eu acho que o movimento tem que ajudar, sim, as pessoas a se desenvolverem educacional. Eu acho que o movimento tem que, pelo esporte, tem que ajudar quem está lá no Pará, tem que ajudar quem está na Amazonas, tem que ajudar quem... Não é só ajudar os caras que estão aqui para dar visibilidade. O intuito do movimento é para que você... E outra coisa, não é para ninguém se candidatar, não é para nada disso. O intuito é mostrar para as pessoas que a gente pode, sim, através do esporte, ter uma educação melhor, fazer o que o Serginho, que o Escadinha faz. Ele foi mais de 100 escolas no ano passado falar sobre o vôlei, falar sobre ele, que morava numa rua, que a mãe, sabe, contar as histórias para que essas crianças possam ter um horizonte. Né? E aí essa é a função do esporte pela democracia, é mostrar que o esporte pode fazer isso, e que se respeite, né? Principalmente a ideologia das outras pessoas, que são comunistas, que são capitalistas, que são, sabe, não importa. Eu respeito. Não concordo, mas respeito. Ô Neto, você sabe que outros movimentos surgiram, seja para organizar a vida dos atletas, para lutar por direitos, outras coisas surgiram ao longo dos tempos, mas o que faz o movimento surgir e acabar é exatamente a perenidade dele, é a repetição das ações, é ter gente participando, isso que você falou, participar de passeata e tal, todo mundo que está dentro desse movimento sabe que vai precisar, para que isso vá adiante, precisar dedicar um tempo da própria vida para poder mobilizar pessoas. Isso que o Escadinha, que é lá da minha Pirituba, fez, e a gente tem que sempre louvar o trabalho do Escadinha com comunidade, dependeu de horas da vida dele para conseguir realizar isso. Tá todo mundo consciente disso? Eu já não posso responder por todo mundo. O que você fala sobre você? E você tem toda a razão. Você tá perfeito na sua... Eu acho assim, que não adianta a gente ficar mandando... olha, saiu fulano, ciclano, beltrano, e você não dá o tempo para as pessoas. E eu tive esse entendimento na minha vida, quando eu pude dar um tempo, meu tempo, 1 hora para ir na casa de uma criança que tem câncer, para ir 1 hora para dar uma palestra para uma escola, 1 hora para ir num asilo para conversar com as pessoas. Eu acho que assim, aí já é uma coisa que você tem toda a razão, as pessoas também não têm que ficar numa internet, ou num grupo de WhatsApp, ou em um movimento, sem agir. Nenhum grupo democrático, ou qualquer que seja, se você não agir, o grupo não funciona. Né? E é essa a ideia. Né? Até porque começou há muito pouco tempo. Né? Então tem que se fazer isso. Já está tendo, por exemplo, vai ter agora uma live sobre os atletas, comandado pela Ana Moser, para se discutir isso, para se falar sobre isso, né? E que eu acho que é super importante, mas
é igual o time de futebol. Se você não tiver as pessoas caminhando do mesmo jeito, jogando a bola do mesmo jeito, vai ter uma hora que o cara não vai querer jogar. E se você não jogar, não tem jogo. Então você tem que entrar no jogo. Ô Zaidan, tem uma homenagem pro Neto aí que você queria fazer? Claro que sim. O Neto sabe, muito antes do Neto começar a trabalhar em rádio e TV, e na verdade o Neto ainda era jogador, e quando a gente defendia a convocação dele para a Copa de 90, e olha que depois da Copa, o momento dele ainda foi mais extraordinário, e o Neto foi o melhor jogador brasileiro naquele ano. Eu sempre digo aqui que o primeiro título é o mais difícil. Depois você passa a ser visto com outros olhos, você ganha mais moral, mais confiança, e aí os títulos vêm. O primeiro é o mais difícil. E o primeiro título brasileiro do Corinthians teve a assinatura do Neto. O Neto foi indispensável para aquele título. Tinha muita gente boa, Ronaldo, Marcelo, Wilson Mano, mas o título seria inviável sem o Neto, que jogou uma barbaridade naqueles anos todos, e em 1990 deu ao Corinthians seu primeiro título brasileiro. E o Corinthians teve embates dificílimos ali antes da final com o São Paulo do Telê, teve Bahia e teve o Atlético, que tinha um time forte. Nossa. Ô Neto, e a gente vai ouvir um dos gols que você fez naquela arrancada do Corinthians em direção ao título, narrado, você sabe por quem, né? Pelo grande Fiore Giliotti. Correu o Márcio, levantou da ponta esquerda pra Dinândia, Neu Correia arrumou, vai cruzar, cruzou, entrou, bola espirrou, ficou pra Neto na boca do gol, chutou, é fogo, é gol! A virada gigantesca, a virada que sacudiu o velho Pacaembu. Neto, outra vez Neto, a jogada começou com o meninão de Ney lá pela ponta esquerda, ele cruzou um fracasso, de repente a bola sobrou para Neto, bateu de... E aí, Neto? Nossa senhora, na verdade, eu escuto muito pouco os gols hoje em dia, né, os meus gols, né? Quando eu ouço o Fiore Giliotti, né, narrando um gol meu, né, que ele veio a falecer há 14 anos, né, e aí quando ele descreve o gol de uma maneira só dele, né, porque eu começo a jogar e termino com a jogada, né. Esse gol, eu acho que foi um dos mais importantes, o segundo mais importante. Acho que o do Bahia foi mais importante que esse. Mas uma narração, você ouvia assim... Eu estou em casa aqui, estou deitado aqui, meus filhos estavam aqui comigo agora, eu estou deitado aqui, eu me relembro há 30 anos atrás, né? Quase 30 anos, que vai fazer agora dia 16/12, né? A gente escutar um gol com a narração, aí no fundo você escuta a torcida na hora que eu faço o gol, né? Na hora que ele está terminando do velho Pacaembu, né? Aí eu vejo a torcida, eu já me imagino eu vibrando, porque na hora que eu fiz esse gol eu fui no alambrado. E aí tinha tanta gente no alambrado, todo mundo pulou das vitalícias ali, né, pra me abraçar. E foi a virada, né? É muito significativo pra minha família, né? Acho que meus filhos ainda não entendem muito isso, mas aí um dia talvez vão entender. Porque ainda são jovens ainda, mas um menininho que saiu de Santo Antônio de Posse e que pôde ser tão importante no primeiro título da história do Corinthians depois de 80 anos, né, se tornar ídolo do Corinthians, estar trabalhando numa rádio Bandeirantes, trabalhando num grupo Bandeirantes, trabalhando na televisão. Pô, acho que eu já consegui tudo, viu? Não preciso mais muita coisa não, viu, Zaidan e Ronaldo? Tem mais uma para você conseguir, Neto, que é exatamente levar adiante esse movimento aí, é um trabalhão pela frente, a gente tem certeza, o motivo do nosso encontro aqui hoje, a gente tem certeza que você se dedicando da maneira como você falou desde o início da nossa entrevista, esse grupo vai ter sucesso e a gente deseja boa sorte a você. Pô, muito obrigado, eu fico feliz com você e também com o Zaidan, que é uma referência para todos nós.
Um abraço carinhoso para todos os nossos ouvintes e que a Rádio Bandeirantes continue firme e forte, sendo esse canhão para todo mundo hoje, né? Porque hoje as pessoas estão vendo vocês aí, né? Pelo YouTube aí, pelas essas coisas todas tecnológicas, né? E a gente tem que buscar sempre o melhor. E é isso que a gente tem que fazer para que a gente possa ter um mundo melhor. Valeu, Neto. Neto, obrigado pela atenção com a gente. Um abraço. Imagina, um abraço. Agora 4h40, 20 minutos para 5 horas. A gente volta em um minuto. Bandeirantes acontece. Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodofluvial, internacional. E pela Aeropress, de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Os clientes pediram e agora a Pizzeria Margherita entrega em sua casa no horário do almoço, das 11h30 da manhã às 4 da tarde. Além das tradicionais pizzas, deliciosas sobremesas, entradas e saladas. Lembramos que a Margherita obedece rigorosamente aos padrões de higiene do momento. Ligue para 2714-3000 e consulte o atendente sobre o perímetro de entrega. Margherita Delivery, 2714-3000. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Primeira do Ronaldo Rodrigues com a gente. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Ronald e Zaidan. Uma excelente tarde a todos. Falar do trânsito já carregado pela Radial Leste, hein, no sentido do bairro, desde a saidinha da ligação até pelo menos a altura do viaduto Bresser, já tem pontos de lentidão, volta a piorar a partir do Carrão até a chegada à Vila Matilde. Quem segue em direção ao centro pela Radial, o trajeto é de trânsito intenso, mas funcionando, ligação leste-oeste, funcionando muito bem no sentido oeste, mas carregada para quem segue no sentido do leste. A Universidade Paulista Unip já está com inscrições abertas para o segundo semestre, garanta sua vaga. Unip, qualidade comprovada. Tenda Atacado, qualidade, variedade e os melhores preços. O Tenda é vantagem por atacado. Aproveite! Indicadores econômicos. Bom, hoje a Bolsa de Valores está em alta de 1,45%, com 93.715 pontos. 1,45% de alta, com um volume de 93.715 pontos. O euro também em alta. O euro voltando a se aproximar dos R$ 6,00. 0,93 de alta, com 5,89 a cotação do euro. O dólar, alta também alta importante, 1,76%. Cotado a 5,23 o dólar, R$ 5,23 para quem teve na semana passada abaixo de 4,90. É um dólar realmente diferente, bem distante também da máxima de 10 dias atrás, quando o dólar chegou a 5,96. Todas as lojas do Tenda Atacado estão unidas na prevenção ao coronavírus e para manter o abastecimento e a oferta de produtos, reforçamos nossos serviços de limpeza e higienização para garantir um ambiente seguro para todos. Estamos funcionando em horário normal, mesmo nas lojas localizadas em shopping centers. Recomendamos que faça uma lista prévia do que precisa comprar e procure realizar suas compras com a maior brevidade possível, mantendo distância segura das pessoas ao seu redor. No Tenda Atacado, sua segurança é nosso compromisso. Repórter Bandeirantes. O Repórter Bandeirantes é já. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E falar agora da Marginal do Rio Tietê, que também já parou no sentido da Ayrton, principalmente pela pista expressa. Na aproximação da Ponte do Limão já tem problemas.
segue ruim até um pouquinho antes da Dutra, mas mais para frente volta a congestionar. Depois da ponte do Tatuapé até a ponte Aricanduva, também pista expressa com piores condições. Quem utiliza a pista lateral ganha tempo. Quem utiliza aí a marginal do Rio Tietê no sentido da Castelo Branco, por enquanto é mais trânsito intenso do que complicado. Precisa sair? Com o Veloy você não manuseia dinheiro em pedágios e estacionamentos e tem 12 mensalidades grátis. Acesse veloy.com.br e saiba mais. Motorista que está fazendo esse caminho descrito pelo Ronaldo, Tietê sentido Ayrton Senna, gasta aí em torno de meia hora para ir de ponta a ponta. Sugestão aí pela local, sem dúvida, a melhor para cruzar aí os 22 quilômetros, 23 quilômetros da marginal do Rio Tietê sentido Ayrton Senna. Agora sim. Repórter Bandeirantes. 45 minutos. A Caixa Econômica Federal anuncia o início da liberação do crédito emergencial para microempresas do país. A primeira fase será voltada a empresas do Simples Nacional, depois fora do Simples e, por fim, microempreendedores individuais. O dinheiro é voltado a reduzir os impactos da pandemia do coronavírus na economia. Agora de Brasília, as informações com Ricardo Viola. O plenário virtual do STF segue analisando o habeas corpus em que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pede para ser retirado do chamado inquérito das fake news. Já a maioria para manter Weintraub como investigado no curso da apuração realizada pelo Supremo contra supostos ataques virtuais e ameaças aos ministros da Corte. Até o momento, o placar está em 6-1 para rejeitar o pedido do ministro da Educação. Já o ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido. Faltam votar os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. O julgamento começou na semana passada e tem até esta sexta-feira para terminar. 4h46, o prefeito Marcelo Crivella confirma que a segunda fase do programa de flexibilização das medidas de contenção do coronavírus na cidade do Rio de Janeiro começa amanhã, quarta-feira. O plano de retomada das atividades econômicas prevê o retorno das competições esportivas, mas com os portões fechados. Agora de Manaus, as informações com Cindy Lopes. Dados do Amazon apontam que o desmatamento na Amazônia aumentou 54% no acumulado dos últimos 10 meses em relação ao mesmo período anterior. De agosto do ano passado a maio deste ano, a destruição da floresta foi de 4.567 quilômetros quadrados. O boletim aponta que em maio deste ano, a Amazônia perdeu 649 quilômetros quadrados, uma redução de 19% em relação a maio de 2019. Mesmo assim, essa foi a segunda maior taxa de desmatamento registrada no mês nos últimos 10 anos. 4h47. Repórter Bandeirantes. Bandeirantes acontece. De volta com o Bandeirantes Acontece, obrigado a você que está conosco na nossa live, já vai ser encerrada a nossa live, mas obrigado a todos vocês que estão aqui, Ana Lu, Eduardo Nascimento, Luiz Carlos, a Cris Souza, também a Marlene, obrigado ao Reginaldo, todo mundo que está em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Faça parte dessa galera, acione lá o sininho, se inscreva no nosso canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com imagens aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes. A Coreia do Norte, Zaidan, explodiu, destruiu um escritório de relações com a Coreia do Sul. Por que isso aconteceu, Zaidan? Se até o ano passado os países chegaram a negociar uma trégua desse histórico conflito entre as duas nações vizinhas ali. O Moon Jae-in, ele assumiu a presidência da Coreia do Sul há 3 anos, né? Foi em maio de 17. E a antecessora dele, a Park Geun-hye, que era inclusive muito mais dura nos embates com a Coreia do Norte, e ela inclusive acabou sendo presa depois, obviamente por outro assunto, né, casos de corrupção, e o julgamento foi muito rápido e ela acabou sendo presa. Então, houve um interino, o Hwang Kyo-ahn, e aí veio o Moon Jae-in. E o Moon Jae-in assumiu com uma posição de aproximação com a Coreia do Norte. E, inclusive, ele foi importante para aqueles encontros do Donald Trump com o presidente coreano, com o ditador coreano, o Kim Jong-un.
Só que esperar que a Coreia do Norte vá de fato apostar numa intensificação do apasso com a Coreia do Sul não faz sentido, porque para a Coreia do Norte é fundamental não caminhar em direção à reunificação. Imagine um país com um PIB na casa de $1 trilhão e o outro na casa de 25 bilhões de dólares, que é a economia norte-coreana. É o que se presume. Então, até economicamente, a Coreia do Sul fatalmente engoliria a Coreia do Norte enquanto sistema econômico, né? E a Coreia do Norte é um país atípico, porque é uma ditadura stalinista, porém com o poder sendo estabelecido pelo critério da dinastia. Ela foi fundada pelo Kim Il-sung, que é um herói nacional, até porque na época era uma guerrilha que enfrentava a ocupação japonesa na península, não havia duas Coreias, era uma só, e uma parte importante da Coreia ocupada pelas tropas japonesas, né? E a ocupação só termina com a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial. E aquela guerrilha que atuava nas montanhas, com apoio inclusive do Stalin, né, apoio soviético, e aí houve a entrada dos soviéticos pelo norte, os americanos pelo sul, até o paralelo que hoje divide os dois países. A Guerra Fria, na verdade, ela tem duas divisões reais, materializadas, que de certa forma mostravam que ela estava começando. A divisão da Alemanha em leste e oeste e a divisão da Coreia em norte-sul. E o Kim Il-sung então fundou o país, a Coreia do Norte. Claramente bancado pela União Soviética, armado pela União Soviética, e depois aproximou-se do Mao Tse-tung. Mas sempre eles têm uma ideologia nacional que é chamada de Juche, que é a independência, né? Um povo que não deve depender de nenhum outro povo, um país que não deve depender de nenhum outro país. Então é realmente um país peculiar. Essa ideologia Juche se mistura com um stalinismo ditatorial, é um regime totalitarista, que não permite o menor sinal de oposição. Mas quem manda no país? Depois que o Kim Il-sung morreu, ele era de fato o líder, ele era um herói nacional, o fundador do país. Veio o filho dele, Kim Jong-il, aí claramente com o respaldo dos militares, porque o pai do Kim Jong-il, o Kim Il-sung, era um herói nacional incontestável, ele formou as Forças Armadas da Coreia do Norte. O Kim Jong-il tinha o respaldo dos militares. E o Kim Jong-un, neto do Kim Il-sung, filho do Kim Jong-il, da mesma maneira. Ele é mantido no poder porque ele dá a face da família Kim ao regime. É importante porque eles criaram uma idolatria, um culto à personalidade em relação à família Kim. Pelo avô, pelo pai e agora pelo Kim Jong-un. Mas quem de fato detém o poder e a capacidade de manter a família Kim no alto do poder da Coreia do Norte são os militares. 1 milhão de soldados, Ronald. Imagine o que é alimentar 1 milhão de soldados, armar, vestir 1 milhão de soldados, treinar 1 milhão de soldados. Isso praticamente exaure os recursos norte-coreanos. Inclusive as ajudas internacionais em dinheiro e comida, elas vão basicamente para as Forças Armadas, né? Quem hoje sustenta a economia norte-coreana é a China. Então, claramente, nada acontece na Coreia do Norte sem que a China concorde, não é? E essa decisão de explodir o escritório que há em Kaesong, que fica na Coreia do Norte, é claramente uma maneira de dizer para a Coreia do Sul: não queremos avançar nessa aproximação e nem de longe admitimos a ideia de reunificação. E é um país hoje com capacidade nuclear, isso está comprovadíssimo, né? O Kim Jong-il, pai do Kim Jong-un, já havia dado um golpe no Clinton, porque o Bill Clinton fez um acordo com ele para a desnuclearização do país. Ele aceitou a ajuda americana, mas nunca desmantelou o programa nuclear. E o Kim Jong-un fez a mesmíssima coisa. Encontrou-se com o Trump 2 vezes, cumprimentou o Trump, sorriu para o Trump, disse que eles avançariam em direção a um acordo, mas claramente nunca desmantelou o programa nuclear norte-coreano. Então essas idas e vindas já são esperadas, né? As provocações continuam com mísseis, com foguetes que são lançados, passam por sobre o Japão, né? Provocando o Japão reiteradamente. É que o Japão está sob o guarda-chuva de proteção americano. Muita gente pergunta por que os Estados Unidos não atacam com aviões
o centro de produção de bombas nucleares, né? Simplesmente porque um ataque, embora pudesse destruir a produção de armas nucleares da Coreia do Norte, levaria a uma resposta que não seria contida, não haveria tempo para contê-la inicialmente, daquelas armas convencionais apontadas para a Coreia do Sul e principalmente para Seul. Você pode ter milhões de mortes em 3 dias, talvez 10 milhões de mortes na Coreia do Sul em uma semana, pelo poderio convencional da Coreia do Norte. Então é preciso negociar. O que a Coreia do Norte quer? A sobrevivência do regime, que o regime permaneça, né? Inclusive estão falando muito da irmã do Kim Jong-un, porque teve aquela especulação, Kim Jong-un morreu, não morreu, ele sumiu, ele não aparece mais e tal. E a irmã dele, a Kim Yo-jong, na verdade é apenas uma maneira de manter a dinastia. Ela fica como uma reserva, né? E se for preciso ela sobe ao poder, porém quem manda na Coreia do Norte são os militares. Eles têm um poder total e praticamente absorvem toda a verba e toda a produção de riqueza do país, que hoje depende muito da China, embora mantenha a ideia da ideologia Juche, um povo que não depende de qualquer outro povo, um país que não depende de qualquer outro país. Enfim, é lamentável, mas não surpreende, Ronald. Ô Zaidan, só para fechar, um assunto que surgiu agora para 1 minuto de conversa, mas atendendo pedidos de Augusto Aras, Alexandre de Moraes quebra o sigilo bancário de parlamentares ligados ao presidente Jair Bolsonaro, Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, Carla Zambelli, de São Paulo, do mesmo PSL, Cabo Júnior Amaral, do PSL de Minas, e Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, ainda no inquérito de possível financiamento de atos antidemocráticos. Está aí quebrado o sigilo de pessoas ligadas diretamente ao presidente. E lembrando que decisões de um juiz da Suprema Corte só podem ser derrubadas essas decisões pelo plenário, né? Ou quando não por uma das duas turmas do Supremo. Ou seja, você não pode recorrer a um outro tribunal, só o próprio Supremo pode derrubar uma decisão de um de seus ministros, né? Então dificilmente eles conseguirão isso a tempo e provavelmente haverá sim, já que foi até um pedido da Procuradoria, a quebra do sigilo bancário desses parlamentares. Assunto com certeza que você vai ouvir com mais detalhes aqui no Bastidores do Poder, que começa já. Nossa live está terminando, né? Mas já começa outra com o Bastidores do Poder, que a gente fecha o programa de hoje de novo com uma homenagem a Ivan Lins. Essa é uma gravação super especial, viu, Zaidan? Que foi feita em 1996. É o Ivan Lins cantando um sucesso dele que é Ai, 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 Ai. E é uma gravação especial feita em Cuba com o músico Chucho Valdés, um músico super reconhecido em Cuba e em outros lugares do mundo. A banda Iraquerê, que é uma mega banda, principalmente baseada em instrumentos de percussão e de metal. E com, claro, o piano e a voz de Ivan Lins. Para fechar o Bandeirantes Acontece de hoje, Zaidan. Ronald de suas escolhas irrepreensíveis, né? Sensacional, viu, Ivan Lins aí. Obrigado, Ronald, até amanhã. Obrigado, Gabriele. Saudação pro José Alexandre Marques cuidando da imagem no YouTube. E claro, na central, Eric Verniz e Roberto Dias. Até amanhã. Valeu, Cláudio Zaidan. Vem aí, o Bastidores, toda a equipe já por aqui, com muita informação nessa tarde para você. Muitíssimo obrigado pela companhia. Amanhã tem mais Bandeirantes Acontece a partir das 3 horas. Até lá. Tchá, 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 Brasil.